Olá, sejam todos bem-vindos, vocês que vão assistir a nossa aula agora ao vivo e aqueles que vão assistir posteriormente. Eu sou Rosana Jota, do Instituto Rosa da Terra, e estou aqui para conversar um pouco mais com vocês sobre as ordens do amor do Bert Helling, psicoterapeuta alemão que desenvolveu as constelações familiares aplicadas à vida e especialmente à educação. A educação é um trabalho de base no Instituto Rosa da Terra e eu fico muito feliz com isso. Eu preparei hoje um tema muito importante para vocês, que é a gestão de sala de aula, no presencial ou no online, não é certo? E eu proponho aqui 2 pilares fundamentais para uma sala de aula eficaz, eficiente e alegre. 1, segurança, e 2, vontade de aprender. Segurança e vontade de aprender nas duas pontas, tanto do professor, dos professores, quanto dos alunos, né? Porque isso é um espelhamento, um professor apaixonado pelo que ele aprende, pela área de atuação dele, pela área de interesse dele, ele transmite esse interesse em estar sempre se atualizando, sempre aprendendo, sempre construindo conhecimento para esse aluno aqui. E como que esse professor adquire essa segurança? Aprendendo a utilizar na própria vida a segunda ordem do amor, que é a ordem da hierarquia. Por quê? Porque essa ordem da hierarquia ela é um pouco diferente no olhar sistêmico de quando a gente pensa em hierarquia, como no mundo do trabalho nós estamos acostumados, né? A hierarquia aqui tem a ver com o tempo. Então, quem chegou antes, quem contribuiu com algo antes, para qualquer coisa que esteja acontecendo aqui agora, é maior. O que veio antes é sempre maior. Por quê? Porque o agora é consequência de tudo que veio antes, de tudo que foi feito antes, não é isso? Então, o agora seria outro se o antes tivesse sido diferente. Então, seja o que for que acontece aqui, acontece como continuidade daquilo que veio antes. E quando eu estou no meu lugar de força, no meu lugar eu tenho força, quando eu estou no meu lugar dentro da hierarquia. Por quê? Porque se o conceito que a gente trabalha na sistêmica é o conceito de cooperação, de que existe um todo e que nós somos parte, sempre parte desse todo, em diferentes contextos, eu sou parte da minha família de origem, eu sou parte da minha família atual, eu sou parte do meu sistema profissional, eu sou parte da empresa onde eu trabalho, eu sou parte da unidade escolar onde eu trabalho, e dentro da minha sala de aula eu sou parte da minha turma, não é isso? Quando eu estou no meu lugar, fazendo a minha parte, quer dizer, oferecendo para todo o restante do todo o melhor de mim, a minha parte, todos os outros recebem. Cada um fazendo isso, todos nós recebemos o melhor de todos e todos nós oferecemos o nosso melhor. E essa vontade de aprender tem a ver com isso por parte do aluno também tem, porque só quando o aluno, a nossa pista de decolagem é a nossa família, quando o professor está ali ancorado na força do lugar dele, na família dele de origem, na família dele atual também. Às vezes, na minha família, eu falo assim, eu sou pai e mãe, então na minha família atual eu não estou só no meu lugar, eu já estou carregando um peso, eu estou ocupando o meu lugar de mãe e estou também trazendo para mim tudo aquilo que diz respeito ao lugar de pai. E quando eu falo assim, eu sou mãe e pai, não é que eu esteja colaborando com o pai, eu assumi esse lugar para mim, então isso já é pesado. Então eu já vou para a sala de aula sobrecarregada do que eu trago lá de trás da minha vida pessoal. Por isso que para a gente ficar no nosso lugar, na nossa vida profissional, a gente precisa também resolver as nossas questões com a nossa família de origem, para a gente encontrar o nosso lugar, e aí a gente ficar bem, com cada um no seu lugar, todo mundo em paz, e aí depois na minha família atual, e aí depois no meu sistema profissional. E aí, quando eu olho para a família do aluno, é a mesma coisa. Se eu, na minha posição de professora, penso assim, e a mãe desse menino não é uma boa mãe, e aí eu tento ser boazinha com ele, ou julgo essa mãe, eu tento substituir essa mãe de alguma forma, ou esse pai, que eventualmente eu considero que não sejam adequados para ele, eu estou fazendo o mesmo processo, de entrando no lugar de alguém que não é o meu lugar. Aqui eu sou apenas a professora. E o aluno na escola, embora ele seja parte do sistema dele, ali na escola ele é apenas o aluno. E eu falo que a segunda ordem do amor é tão séria, a hierarquia, porque é uma questão da gente colocar as coisas no lugar. É como se a gente organizasse, como se a gente chegasse em casa e sentisse que está tudo bagunçado. Nossa, a gente se sente até mal, né? Não consegue se achar, né? Por onde eu começo. E aí, quando você organiza tudo, os caminhos ficam abertos, né? E o caminho para aprender também. Porque aqui na escola, o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui para aprender. O quê? E o professor está aqui para ensinar o quê? Aí entra o conteúdo,
que é uma outra parte desse processo. Então, essa vontade de aprender, ela nasce através do respeito pelo lugar de cada um na própria família, tanto professores, profissionais de educação, quanto alunos, e também os pais dos alunos, cada um de nós, né? Aprender a se preparar para o futuro, isso muitas vezes é muito ameaçador, porque quando eu aprendo, eu me diferencio. Imagina uma pessoa que ela é a primeira que sabe ler na família dela, ela é a primeira que vai para uma universidade na família dela, isso dá para ela um status diferente, até social, né? Mas isso não retira o fato de que na família ela é o menor. Ela é o filho, ela é a criança, às vezes é o filho caçula, e às vezes os irmãos mais velhos nem puderam estudar. E aí isso tudo se mistura, se confunde e traz danos, né? Então, como a família se sente diante do desenvolvimento de seus descendentes? Às vezes, aí aquele que é o filho que se formou, que é um universitário, às vezes um médico, um advogado, um professor, um nutricionista, dentista, tantas profissões, né? Às vezes a gente acaba se sentindo superior. E isso é impossível, porque essa lei da hierarquia coloca a gente sempre nesse lugar. O meu pai pode ser um faxineiro e eu presidente do país, mas para mim ele é o meu pai, a fonte da minha vida. E para o nosso aluno também. O pai dele pode ter algum tipo de dificuldade, algum tipo de limitação social ou física, qualquer que seja, mas para o pai dele é a fonte da vida dele. E é o único, e é especial, muito especial. Então, qual é o papel da escola nesse processo? O primeiro papel que eu, Rosana, considero como da escola nesse processo é manter esse processo de aprendizagem para todo o corpo docente. Porque o professor precisa se manter aprendendo, porque é dele esse papel de auxiliar a aprender. E o que, se os saberes são sempre novas necessidades, o conhecimento está sempre se renovando. Então, quando a escola, como escola, para de aprender e se contenta com transmitir conhecimentos velhos, de memória, que são importantes também, porque vieram antes, mas uma coisa não substitui a outra, uma coisa não é mais importante que a outra, a escola, enquanto escola, já se enfraquece. O professor, enquanto professor, já se enfraquece. E hoje a gente fala assim, os professores não são respeitados, porque esse saber que o professor transmite, ele é um saber atual, ele é um saber pertinente com as necessidades desse momento, ou ele ainda é um saber pertinente com as necessidades de uma época onde a informação não estava disponível. Então, tudo isso precisa ser refletido, né? E a educação, como toda profissão, a nossa profissão de educador, ela é um serviço à vida. Toda profissão serve à vida. Então, às vezes, eu vejo vários posts aí no Facebook, assim, né? Professor é uma profissão necessária para todas as profissões, para aquelas que a gente considera as mais importantes, né? Passaram pelo professor. O professor está na base. Então, na hierarquia da aprendizagem, o professor é um profissional, assim, gigantesco, né? Gigantesco. Ele serve a vida, mas ele, sendo esse profissional gigantesco, ele serve às famílias, como numa parceria educacional para todos os jovens. Olha que coisa fantástica, extraordinária. Uma parceria família-escola, professor-escola, pela humanidade. Porque nós somos os adultos de hoje, aqueles aos quais nós estamos servindo, as famílias às quais nós estamos servindo, elas enviam para nós os adultos de amanhã, para que sejam preparados. E para um amanhã muito desafiador, porque o amanhã é sempre desconhecido. Então, a base que nós damos para esse jovem, para essa criança, é a base. Mesmo quando a gente fala base da educação infantil, mas em todos os níveis do sistema educacional, nós estamos dando a base para o futuro de amanhã, semeando, né? Porque a gente fala, Paulo Freire, né? Esse mês foi o centenário de Paulo Freire, e ele tem uma fala maravilhosa, que ele diz assim, a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. E essa é a realidade, na verdade. E nós podemos, como professores, também ter muito orgulho como brasileiros, porque o educador mais, assim, aclamado no mundo, entre muitos, mas ele muito especialmente é brasileiro. E é Paulo Freire. Bem, então, esse serviço à vida, então o professor como educador coloca os seus saberes, as suas competências e os seus esforços de aprendizagens contínuos a serviço da família. E a família é a base da sociedade, porque é a família onde a vida é passada para frente. Se todo serviço serve à vida, e se essa vida é gerada na família, porque o Bert Hellinger fala assim, tudo começa com um casal, mas casal é acordo entre adultos. Agora, quando surge uma família, é aquilo que o padre fala assim, o que Deus uniu, nada separa. E isso é fantástico, porque tudo que existe, porque existe vida. E essa vida também nós não criamos vida.
A vida passa através de nós. E a vida passa através de todo o sistema educacional se preparando para construir o mundo, para transformar o mundo que nós temos, adequando o dia a dia às realidades, às necessidades atuais. A gente é uma profissão maravilhosa, né? Então eu recebo da família seu bem mais precioso, a vida que vai adiante, e preparo esses seres humanos, né, rumo a um futuro que eu mesma desconheço, que eu não sei como vai ser, nem eles, mas eu faço o meu melhor para que eles tenham essa base, esse preparo, para que eles possam ir com força, com segurança, com alegria, com confiança de que seja o que possa acontecer, eles vão aprender o necessário e suficiente para construir um mundo melhor, como tem sido gerações e gerações e gerações desde que a humanidade está aqui nesse planeta, né? Vocês como pai, os pais fazem a sua parte e eu como professor minha, podemos confiar um no outro. Essa fala se perdeu há um tempo, né? Ela precisa ser resgatada, esse respeito não só do professor em relação à família, mas também da família em relação ao professor. Essa conexão, esse respeito recíproco, essa consciência dessa cooperação. E a gente tratou isso até um pouco no nosso grupo de estudo da semana passada, porque isso é muito sério, né? Porque o respeito sistêmico, o respeito pelo lugar de cada um, a gente às vezes até, eu citei muito a questão da educação infantil, onde a gente às vezes tem aquele tipo de julgamento, a mãe põe na creche para ficar à toa. Não, muitas vezes os pais põem na creche porque lá é um lugar seguro onde a criança está sendo, espera-se e deseja-se, e é possível, muito bem cuidada, por profissionais que conhecem as fases de desenvolvimento, que buscam o melhor, não só para aquela criança, mas para nós todos como humanidade. E aí aquela criança está ali para receber isso. Cuidados programados a partir de um conhecimento que os pais não têm, que é da esfera da nossa profissão. Nós somos, é a nossa profissão, nós sabemos. Ninguém questiona o fato de que uma família leve uma pessoa para o médico ou para o dentista, porque ele tem saberes específicos para atender determinadas necessidades. É o mesmo caso da educação. A família coloca hoje, tão pequenininho na creche, já para se desenvolver várias esferas cognitivas, motora, sociocultural, relacionamento, tudo isso. E o profissional capaz de fazer isso com excelência é o professor. Mas a gente ainda fica meio ressentido, como se a mãe simplesmente estivesse abrindo mão do filho, querendo ficar à toa, sabe? Isso tudo tem que mudar, porque as crianças estão indo muito cedo para a escola. Então, hoje, o papel da escola, da educação, da sala de aula, é sim educar e ensinar. Por quê? Porque nós estamos num contexto onde todos os adultos são responsáveis. Os pais também podem trabalhar tranquilo quando eles sabem que os adolescentes estão dentro de uma escola. Às vezes a gente hoje está falando, tendo uma ideia de que os adolescentes não podem trabalhar. No Brasil, os adolescentes podem trabalhar sim, existe até uma lei que protege e assegura que o adolescente trabalhe com garantias. E a principal garantia é que ele continue estudante, que é a lei da aprendizagem comercial, né? O jovem aprendiz, o primeiro emprego. Para quê? Para que os jovens trabalhem, mas que o trabalho não prejudique o processo de formação educacional, que é tão importante. O conceito de educar, ele vai muito além do ato de transmitir conhecimento. Educar é estimular o raciocínio, é aprimorar o senso crítico, as faculdades emocionais, intelectuais, físicas e até morais. A educação é algo que cabe em qualquer lugar, qualquer lugar. Todo adulto, na verdade, está educando. Ele nem precisa querer fazer isso, né? Ele faz isso pelo próprio exemplo, né? A gente aprende pelo exemplo. Hoje a gente sabe que a gente tem até uma coisa chamada neurônio espelho, que é aquilo que a gente vê, o nosso corpo sente até como se fosse a gente que está fazendo. Por isso que a gente aprende tanto por imitação. Então, esse verbo transitivo direto, né, é repassar ensinamento sobre algo, doutrinar, lecionar, ele não é mais tanto assim, né? Porque agora também inclui, na verdade sempre incluiu, transmitir uma experiência prática, instruir alguém sobre a vida. Se os nossos filhos, os meus netos, estão indo para a escola com 2 meses de idade, passam lá a maior parte do dia, muitas vezes o dia inteiro, a escola é sim responsável pela educação. A gente pode querer que volte a ser como era antes, mas não é mais como era antes. Os pais não estão mais disponíveis à questão de tempo com os filhos, né? Então, existem aspectos micro e macroestruturais. Por onde começar? Ai, Rosana, e aí agora a aula online? Sim, a aula online não vai ter volta. O sistema, ele vai permanecer híbrido daqui para diante, porque os dois polos, o presencial descobriu o lado bom do remoto. E o remoto agora pode anexar o lado bom do presencial. O modelo, de um modo geral, vai se tornar híbrido.
principalmente pelas mesmas questões que há muito tempo atrás levaram as mulheres para o mercado de trabalho e se teve necessidade de uma escola pública universal que acolhesse todas as crianças para que as mulheres pudessem trabalhar. E agora está acontecendo algo parecido às avessas. Por quê? Porque no modelo híbrido, as crianças vão ser forçadas a ficar em casa uma parte do tempo, e aulas virtuais. Por outro lado, eu acabei de vir agora aqui de uma escola, que eu fui fazer um trabalho hoje à tarde lá, e vi uma coisa maravilhosa, uma coisa que a gente sonhou há muito tempo. Eu vi as salas de aula com poucas crianças. Os professores tendo a oportunidade de não estarem com aquela sala lotada, com 30, 40 crianças. Cheguei lá, cada classe, cada professor estavam com pequenos grupos. E aí, semana que vem, outro grupo virá. Olha como até aquilo que a gente considerava tão nocivo trouxe consequências que a gente tem pedido há tanto tempo. Impossível um professor numa sala de aula com 30, 40 anos, não, 40 alunos, 20 crianças, 30 crianças, impossível. E hoje nós conseguimos isso. E aí, não, as crianças precisam mais dos pais, sim, agora vai passar uma semana na escola e uma semana em casa. E isso é importante para os dois lados. E isso é muito bom. A família não tem mais como deixar, não vai ter mais como deixar o tempo inteiro na escola, entende isso? E isso tem razões econômicas, porque o mercado descobriu que realmente, financeiramente, isso vai ser para todas as empresas, não vai ser só para a educação, vai ser para o mundo do trabalho. E a gente descobriu também como por aqui também existe esse contato. Também existe esse contato, não é boa palavra, porque a gente está acostumado com a palavra contato para contato físico, né? Conexão. Existe essa conexão aqui também pelo online. Eu dou treinamento para consteladores familiares, treinamento de pedagogia sistêmica, e a gente faz constelações pelo online, eu atendo online mesmo, individualmente. Gente, o contato é o mesmo. Se a gente aceita hoje namorar pelo online, até marcar casamento pelo online, entendeu? Eu lembro quando os meus filhos começaram a namorar, os meus filhos já são adultos de 30 anos, né? E eles namoravam pelo celular, namoravam à distância pelo celular. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Mas namorar à distância, como é que é? Mas sabe o que eu descobri? Sabe o que eu percebi? Às vezes, eles iam para o banheiro conversando pelo celular. E aí eu ouvia conversas deles do tipo assim, onde você está? Ah, eu estou no supermercado. O que você está comprando? Aí mostrava com a foto. Estou comprando isso aqui, me ajuda a escolher qual chocolate eu compro, qual bolacha eu compro. Na verdade, eles ficavam em contato muito mais tempo do que a gente, que tinha que marcar o encontro, aí marcava o encontro, aí se arrumava, aí ficava todo arrumadinho esperando e tinha encontros meio que sociais com os nossos namorados. Eles não. Aí, de repente, falando isso, o outro lá tropeçava, caía, ficava bravo, se irritava, e os dois estavam compartilhando isso por aqui. Aí eu percebi que a relação deles era muito mais, não sei se informal é a palavra, mas muito mais verdadeira. Eles estavam em contato quando eles estavam bem, quando eles estavam tristes, quando eles estavam zangados, sem maquiagem, sem se arrumar, sem se preparar, sem marcar hora. Era o tempo todo. Então, se é possível isso para uma relação amorosa, de criar um vínculo, e muitos casais têm se encontrado dessa forma hoje, por que a gente acha que profissionalmente o professor não pode criar vínculos? Os meus alunos de pedagogia sistêmica, eles têm feito trabalhos maravilhosos, até porque quando eles por aqui manifestam esse respeito pela família, tem sempre alguém da família do outro lado ouvindo. E a criança está dentro da casa dela, do ambiente dela. Então, quando ela sente que esse ambiente é respeitado, que os pais dela é respeitado, quando o aluno sente isso, que aí ele também está compartilhando a realidade dele, a realidade mesmo. Quando a gente está lá de uniforme, todo mundo igual, dá a impressão que é todo mundo igual, né? E não é. Então, isso aqui tem trazido ganhos extraordinários, e a gente, por enquanto, essa questão da pandemia, a gente ainda tem feito muito uma avaliação das perdas, das dores que nos causou, e realmente causou, do transtorno, das transformações, daquilo que exigiu da gente, mas a gente ainda não começou a realmente fazer a avaliação do que aquilo trouxe de bom, do que isso trouxe de bom. A família perceber a necessidade da escola, a escola perceber quantos professores que a gente via reclamando da escola, e depois a gente viu chorando, sentindo falta dos alunos. Hoje foi fantástico chegar lá e ver aquela quantidade de crianças, e aquela quantidade de profissionais podendo se dedicar muito mais a cada criança. E aí ainda falaram para mim, semana que vem outro grupo. Então, se hoje a gente estava comemorando o Dia das Crianças, semana que vem nós vamos comemorar de novo, com algodão doce, com cachorro-quente, porque é para o outro grupo que vem. Então, a gente começar a olhar para o lado bom, para o que isso tem trazido de bom. E é possível, sim, a conexão por aqui. E aí não é só uma conexão com o aluno aqui e a família lá, é o aluno aqui e a família aí, porque agora o professor entrou dentro da casa do aluno. O aluno vem para a escola num período,
numa semana, na outra é o professor que vai para dentro da casa do aluno. Gente, isso possibilita o que a gente sempre sonhou, dessa conexão família-escola, e o professor poder manifestar esse respeito pela família do jeito que é. Isso vai trazer resultados maravilhosos, né? Então, eu estou falando aqui de um aspecto microestrutural. Falei primeiro do macro, que é a mudança do mercado, com a educação híbrida sem volta, assim como nas empresas, o home office. E agora eu estou falando do aspecto micro. O que isso significa na relação família-professor, aluno-professor? Como é para a gente abrir a tela e aí ter um aluno que aí na tela aparece uma casa bonita, aparecendo as casas de televisão, e um outro aluno que aparece um cenário muito diferente, o que não tem. Como a gente vai harmonizar isso? Como a gente vai olhar para isso? Como a gente aprender a olhar para as diferenças de uma forma respeitosa e não usando as diferenças como forma de inferiorizar o outro, né? Porque o que importa são as pessoas são muito maiores do que qualquer ambiente, do que qualquer coisa, o nosso foco são as pessoas. Então, tudo isso, por onde começar, Rosana? Pelo meu ponto de força, pelo meu lugar de autoridade, fazer a minha parte com excelência, porque se eu faço a minha parte obrigada, sentindo que isso não está bom, que eu não quero, às vezes eu falo assim, eu faço assim desse jeito porque eu não estou recebendo reconhecimento, não estou recebendo o salário que seria conveniente, eu quero receber, mas eu estou dando, eu quero ser reconhecida, mas o que eu faço merece, ainda que seja o meu reconhecimento, de eu falar assim, olha, Rosana, o que você está fazendo, estou orgulhosa de você. Mas às vezes a gente está como criança, querendo receber antes de dar, exigindo mais, mas não, eu não vou dar mais, só se eu receber, querendo primeiro receber para depois dar. E aqui nós estamos lidando com a coisa mais importante que existe, que são as pessoas, a vida. E nós estamos num ponto onde o nosso trabalho é realmente facilitar essa possibilidade do ser humano dele aprender e se desenvolver e desabrochar. Então, eu falo que a pedagogia é a profissão da hora. Educar sempre foi a profissão da hora, né? Mas a gente tem que voltar a se valorizar, reescrever a função da nossa profissão, porque aquela função anterior de transmitir informação, isso aqui, faz muito melhor. Então, a gente está meio perdido, porque a gente precisa ressignificar o nosso lugar, sim, mas é a hora de fazer isso. E de eu encontrar o meu lugar de força. Quando eu falo eu mesmo como profissional, eu na gestão da sala de aula, eu na gestão da escola, eu na gestão da equipe de profissionais, eu na gestão da minha vida, eu na gestão da minha família, eu na gestão do meu corpo, eu na gestão da minha mente, dos meus saberes, eu na gestão dos meus sentimentos, na gestão dos meus sonhos. Aqui a gente sempre fala de gestão, né? Porque a vida é relacionamento e as 3 ordens do amor são 3 leis naturais. Por isso que a gente hoje fala de desenvolver uma inteligência sistêmica. O que é uma inteligência sistêmica? Independente de fazer uma constelação, que é como se fosse uma cirurgia emocional, uma inteligência emocional é aprender a usar essas leis naturais que o Bert Hellinger nos mostrou, porque ele não inventou nada, gente, isso aí é igualzinho à lei da gravidade, magnetismo, tudo isso que atua. E aí, quando se aprendeu que existe a lei da gravidade, a gente pode desenvolver o avião, por exemplo. Porque daí você sabe como gerenciar essa lei para o avião ele conseguir suportar que a lei da gravidade não puxe ele para baixo. Eu não sou engenheiro, não entendo como isso é feito. Mas é desse jeito. Quando a gente conhece as ordens do amor, a gente começa a desenvolver caminhos, estratégias de vida, maneiras de conviver que tornam a nossa vida mais leve, nos possibilitam voos mais altos, porque a gente aprende como a natureza funciona e daí a gente se alia com ela. A gente consegue superar os limites que antes tínhamos porque não conhecíamos essas leis. E embora não conhecêssemos, elas atuavam em nós. O equilíbrio entre o dar e o receber, quando eu falo assim que eu não estou dando o meu melhor, mas eu quero receber melhor. E onde começa? Não, tem que começar de lá. Primeiro eu tenho que receber e depois eu dou. Será? Eu vou receber por algo que eu ainda não dei? E talvez eu ainda nem tenha habilidade, eu não dei talvez porque eu nem tenha ainda desenvolvido a habilidade necessária, porque muitas das nossas habilidades, competências, se desenvolvem na prática, viu, gente? A gente pode ter o diploma, mas competência se desenvolve na prática. Não é só o saber, é o saber fazer, é o saber ser e é o saber compartilhar. Então, é uma inteligência que a gente chama hoje de inteligência sistêmica, e ela é maravilhosa. Então, aqui na Rosa da Terra, o nosso convite é sempre esse, para que todos nós possamos desabrochar e, assim, permitir que o vento leve o nosso perfume, né? Porque um professor e um educador, cada um de nós teve, assim, os seus educadores especiais na vida. Eu tive os meus, tenho certeza que cada um de vocês teve os seus, e é uma coisa fantástica.
a gente fazer parte da história de crescimento de alguém, que a gente possa valorizar isso. E aqui no Rosa da Terra, o nosso convite é sempre esse, que você se torne uma Rosa da Terra. Combinado? Se inscreva no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo toda quinta-feira. Na próxima quinta-feira é o nosso grupo de estudo. Eu escolho sempre um tema parecido com isso, então o tema da próxima quinta-feira é sobre a segunda ordem do amor, a hierarquia, né? E serve para consteladores, para terapeutas, serve para pais, mães, adultos, profissionais, serve para gente, serve para a vida, serve para harmonizar e equilibrar as nossas relações. E como dizia o poeta, a vida é a arte do encontro, né? Embora haja tanto desencontro. E as ordens do amor estão a serviço de que não sejam mais necessários tantos desencontros, ok? Então, vamos marcar um encontro para semana que vem. Sejam muito bem-vindos e obrigado. Podem colocar dúvidas, colocar aqui. Eu não olho todos os dias, mas assim que eu olhar e que eu ver, eu vou responder. Combinado? Um abraço, muito obrigado e até lá.